Tentei um monte de bobagem, nada deu certo. Aí dei o braço a torcer, vendi as poucas coisas que eu tinha lá no meu apartamento, voltei para Pelotas para morar com meu pai, reduzir custos e começar uma coisa nova, né? E voltei de ônibus na época, uma viagem de 28 horas que eu fazia seguido. E aí nessa viagem eu lembrei, pensei numa ideia que eu tinha tido antes, que era de um negócio que juntasse muitos pequenos lojistas para negociar fretes para eles. Já tinha pensado nisso quando... Sim, Tu sim. tinha essa dor, né? Porque se tu vendia pela internet, tu tinha essa dor. Exatamente, eu era um pequeno lojista. Se eu vendia para um Mercado Livre, um marketplace, eu conseguia ter o frete do marketplace. Se eu vendesse na minha loja virtual própria e recebesse por um meio de pagamento, um Mercado Pago, eu conseguiria ter o frete do Mercado Pago. Mas se eu vendesse na minha loja virtual e recebesse um pagamento por uma transferência bancária ou por um outro meio de pagamento que não oferecesse um serviço de frete, eu não tinha como ter um frete mais barato. E eu sabia que era possível ter porque existiam essas empresas que faziam isso, né? Sim. Mas eles sempre tinham esse serviço como um plus, algo a mais do serviço deles, né? Um fator de lock-in. Sim, de te prender lá dentro, na plataforma. Não tinha ninguém oferecendo fretes mais competitivos para o lojista independente da plataforma, de forma livre, né? Tu retornou, decidisse aplicar essa ideia e sob quais condições tu desenvolvesse esse teu projeto, Éder? Como é que começou? Tu sabia programar? Eu tinha a lógica de programação que eu aprendi na faculdade, mas eu nunca tinha programado web. Então, eu aprendi a programar montando o Melhor Envio, né? A programar web, pelo menos. Tá. Eu tinha programado em PHP, em C, na faculdade, mas nunca tinha programado em PHP. Aí eu sabia que PHP era uma linguagem de programação web. Comecei a procurar exemplo de cadastro de clientes PHP. Aí precisava de um banco de dados. Eu tinha ouvido falar que MySQL era alguma coisa de banco de dados. Botei exemplo, banco de dados de usuários, MySQL. Aí comecei a pegar exemplo de um site de outro, a editar e colar tudo junto e fui fazendo o protótipo do Melhor Envio. Né? Tá, e como foi o início dessa operação? Logo tu conseguiu vender algumas etiquetas? Como é que foi? Depois que eu consegui ter o protótipo funcionando e decidi... Demorou muito tempo? Uns 3 meses. Só tu programando, indo atrás Só da eu informação e programando. Mas estava funcionando, era o suficiente para vender, mas a automação do site era eu, basicamente. Né? O cliente... Recebia a informação e fazia isso? Exatamente, O cliente ia lá, calculava o frete, isso era automático, usava a API dos Correios, aí ele fazia um pedido, fazia o pagamento, aí eu abria o banco de dados manualmente, olhava lá os dados do pedido, abria o meio de pagamento, conferia que o dinheiro entrou, e aí pegava os dados do banco de dados e digitava num programinha desktop para gerar a etiqueta de frete, exportava um PDF dela, editava o PDF e mandava por e-mail pro cliente. Que ano isso aí, cara? 2015. Não, porque parece que é 200 anos atrás, mas é 2015. tempo, né? E como surgiu. O Éder, mas aí me leva a pensar assim, que tu largasse a faculdade porque tu já tinha esse teu espírito de querer ser empresário, empreendedor, né? Nesse momento, tudo aconteceu da pior forma, mas tu te colocou na situação que tu começou a arriscar. Começasse a vender, tu já estava te sentindo feliz? Tu estava te sentindo um homem de negócios, vamos dizer, no início? Como é que estava Estava correndo tudo bem? Bom, tava vendendo, eu tava feliz de ver que a coisa estava funcionando, estava crescendo rápido, mas no começo não era muito dinheiro, né? Num mês era o suficiente para comprar uns círculos, talvez, sabe? Não 1 quilo de... No primeiro mês. Não. De mousse. Sim. E não dá para sobreviver por um mês com círculos, apesar de ser bom, né? Sim. Aí, eu tava feliz que tava funcionando, tava crescendo e cresceu rápido. A gente mais do que dobrou a cada mês no começo, né? E até chegar a uns 130 mil reais, mais ou menos, de transação, de movimentação. E aí a gente começou a ter uns desafios, mas... E até então, esse momento, tu estava sozinho ou já tinha chegado algum parceiro para fazer parte do Melhor Envio? Uns 4 meses depois de eu ter começado as vendas, entrou o meu primeiro sócio, que foi o Jean. O Jean também é um parceiro teu. Eu conheço o Jean das antigas, me lembro da época que ele vendia os sites. Como é que era o nome da empresa de site dele? Quadro Web. Quadro Web, isso mesmo.
Tá, e aí vocês formaram parceria, tu seguiu programando e ele pensando no negócio, na parte comercial? Sim, ele ficou mais com a parte comercial, eu segui sendo o nosso único programador, entre outras coisas, era todo mundo fazia um pouco de tudo, né? Tá. No começo, empresa pequena tem que ser assim, tem que se virar, tem que fazer o que tem que fazer. Sim. Depois a empresa vai crescendo, vai contratando pessoas, vai deixando as coisas mais organizadas, né? E aí depois eu me lembro que vocês entraram em algum momento para dentro da incubadora da Católica, certo? Sim. Pouco depois do Jean ter entrado para o Melhor Envio, primeiro ele entrou para a empresa, a gente mudou a sede do meu quarto para a sede da empresa dele, a Quadweb. A gente ficou uma semana lá e depois foi para a incubadora da Católica. Aí a gente ficou lá por um tempo. Aí chegaram a ter funcionários já ali, né? Sim, a gente tinha um funcionário, o João. O primeiro João, depois a gente contratou um programador também. Isso em 2015 ainda. O João continua lá até hoje? Continua. É o mesmo João? O mesmo João. Pode crer, eu não sabia que ele tinha sido o primeiro colaborador lá. Foi. Pô, mas... O que foi, assim, a maior dificuldade nesse início? Porque o cara que é empreendedor inicial, assim, que está fazendo... tem que aprender a programar, como tu fez, ou já sabe, tem que saber vender, tem que consertar os problemas que dão, tem que fazer girar. Qual foi a maior dificuldade que tu teve? Foi de montar o produto ou foi vender? Como é que tu acha que foi mais difícil, assim? Acho que no começo foi tudo foi difícil. Montar foi difícil porque eu não sabia, eu estava sozinho, e enquanto eu estava programando, eu estava pensando no negócio, eu estava lendo contrato, estava atendendo na minha loja virtual ainda, porque é o que estava me mantendo na época, né? Na época eu estava queimando meu estoque, vendendo abaixo de custo para entrar dinheiro rápido e ter dinheiro para me manter. Sim. E para mandar algum dinheiro para minha filha também, né? Tá. Então eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo e foi tudo bem difícil no começo. Sim. E a primeira distribuição, como é que era feita? Era online ou tu conversava com os lojistas? Como é que era? 100% online. Sempre online. E aí, botou um anúncio? O que tu fez? Eu entrei em vários grupos do Facebook, de vendedores. Vendedores do Mercado Livre, vendedores de Pelotas, vendedores sei lá o quê. E oferecesse? Eu fiz um desenho, uma arte no Word. Sim. Printei. Já era mãozinha? Era mãozinha. Já era mãozinha? Só que era uma mãozinha diferente. Sim. Eu comprei a mãozinha pelo Fiverr. Comprou eu fiz o logo. Tu pagou no logo, Ed? $5. E é bom? Não, é bom. Não é o mesmo, né? Ele evoluiu com o passar do tempo, né? Uma boa matriz. Mas é uma boa, bem legal. Uma ideia bacana, né? Foi. E aí tu fizesse esse esforço, era tu também que fazia, entrava ali. Hoje o Facebook já nem é tão... Tem muita gente que usa, mas não é... Teria que ser hoje Instagram, essas coisas assim. Sim. Na época eu não era nem mídia paga, né? Sim. Eu não tinha dinheiro pra nada. Sim. Era orgânico. Então, era orgânico. Tinha a imagem, um textinho, e eu ia colando nos grupos. Aí umas pessoas reclamavam lá, não pode fazer propaganda, não sei o quê. Me baniam de uns grupos. Mas isso foi dando... Foram vindo os primeiros clientes a partir daí.